Olá, família Tables, seja bem-vindo a mais um canal, mais um episódio da nossa igreja Tables Global. Gente, hoje vamos ter mais um episódio maravilhoso. Estou aqui com o meu pastor. Estamos aqui, ó, você tá vendo? É bom demais. Estamos aqui firmes e fortes para um ensinamento que eu tenho certeza que vai transformar o seu coração. Você está empolgado, pastor? Cara, eu tô muito empolgado, eu tô aqui controlando, fazendo o controle também, a gente vai conversar. E, gente, eu tô muito feliz se a gente começa esse tipo de podcast. Pra gente, né, fica aqui no Tables, escritório do Tables, onde os cultos começam. E para conseguir sentar aqui com você, cara, para mim, é um grande privilégio, Matheus. Eu só quero parabenizar você pelo trabalho que vocês fez aqui em Portugal. E tá sendo incrível. Então, para mim, cara, os sexta-feiras, mesmo que tá cansado, cara. Tá cansado? A gente recebe renovo da palavra aqui, ó. Eu acabei de entregar o carro deles, né, que estava lá. Mas mesmo sexta-feira, fez muitas coisas hoje. Nossa, eu fico muito feliz para vir aqui e compartilhar a palavra com você, cara. Amém. Muito bom. Amém. Gente, um tempo muito bom. Gente, ele trabalhou, já fez várias reuniões, eu também, já várias coisas, mas nós paramos aqui porque é importante. Eu sei que vai ser algo que vai transformar a sua vida, mas aqui nós queremos trazer uma continuidade daquilo que a pastora Jéssica falou no nosso domingo, no nosso culto. E eu tenho certeza que vai ser um ensinamento poderoso, não é, pastor? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vamos começar, cara. Amém. Você pode ler o texto que Jéssica ministrou. Qual foi a mensagem do domingo passado? Muito bom. Foi? Ela tratou sobre o encorajamento que transforma vidas. Bom demais. Uau, E qual passagem? Você pode, pessoas, se você está aqui, vamos seguir junto com o Mateus, a gente vai ler isso. Vai ser o Atos, capítulo 11, versículo 19 a 30. Atos 11, 19 até a 30. Vamos lá, a palavra diz assim. Na mesma hora, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa que eu estava hospedado. O Espírito Santo me disse que não se hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e também entraram na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele tratará uma mensagem por meio do qual serão salvos todos vocês da sua casa. Uau. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, cremos que o Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que não podias me opor a Deus? Verso 18. Quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Uau. A igreja em Antioquia, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeava com a morte de Estevão. Chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos cresceram e converteram ao Senhor. Notícias de Barnabé a Antioquia. Notícias disse de que chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé até Antioquia. Este ali chegando, vendo, dando graças a Deus, alegrou-se e encorajou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Glória a Deus. Então Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Verso 26, quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Uau! Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém e Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se pelo Espírito, predisse que ainda tivesse fome e sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Assim, o fizeram enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Uau! Que palavra incrível, né? Edinho, tem muitas coisas para ensinar aqui. Tem muita informação, tem muita coisa boa aqui que nós podemos conversar, né? Para a gente poder entender, né? Ainda mais, né? Daquilo que o Senhor está
está falando aqui nesse texto. E para começar, pastor, eu tenho uma pergunta para você, para nós podermos abrir esse tempo, né? O que realmente torna a Antioquia tão importante na história da igreja primitiva? Nossa, essa cidade, né, eu aprendi isso com a Jéssica, porque ela estava ensinando, a Jéssica é uma mestre, eu amo quando ela ensinar, e ela estava falando, né, que eu acho que é bem interessante. Primeiramente, foi terceira cidade maior, né, do Império Romano. Então, foi dos cidades maiores, né, o terceiro maior dessa região. E ela falou sobre, era um lugar de comercial, né? Tem muito comercial, um lugar muito estratégico. Então, todo mundo passou para essa cidade para chegar em outras regiões. Então, virou um lugar comercial, um lugar onde pessoas vendem as coisas. E também, além disso, ele foi um lugar muito cultural, bem rico em cultura, porque imaginou, né? Você tem muitas pessoas lá de várias culturas, então vai ser realmente uma cidade bem cultural. Mas a terceira coisa que foi bem interessante foi um lugar cheio de religiões. Um lugar cheio, né? De novo, imagina, você tem tantas pessoas passando para lá, então você tem essas pessoas que carregam vários outros tipos de religiões. Então, foi uma grande campo missionário. E então foi uma igreja que foi levantada, que era uma igreja muito, muito diferente, porque estava no meio de todas essas coisas. E foi interessante, né? Porque a gente vê aqui que esse foi o lugar, como você diz lá no versículo 26, foi o lugar onde os crentes foram chamados pela primeira vez cristãos. E não foi uma forma negativa, mas foi uma coisa onde até os cristãos se levantou e falaram, não, nós somos cristãos. E tinha um significante bem interessante. Então, essa foi as coisas interessantes sobre essa região, esse lugar. Foi muito estratégica e foi um lugar muito bom, vamos dizer, um campo missionário, uma igreja muito diversificada e bem diferente. Sim. E é interessante que Deus, se você for perceber, nós lemos aqui o texto, Deus ele trouxe um lugar improvável, né? Um lugar totalmente improvável, que muitas das vezes nós, gente, eu tô falando, eu me coloco nisso, pastor também, a gente tem uma concepção na nossa mente que é um lugar bonito, lugar maravilhoso, onde tudo está tudo alinhado, tudo certinho, como igreja, né? A gente quer esse cenário, gente. Nós oramos, nós clamamos, né? Mas, muitas das vezes, o Senhor vai fazer em locais improváveis. E o texto aqui, o que a pastora Jéssica ela trouxe de forma muito clara aqui para a igreja Tables Portugal, é que aqui era um local totalmente improvável. Era onde que talvez nossos olhos não estariam atentos. E Barnabé olhou para esse lugar diferente, né? Falou, peraí, tem alguma coisa ali, né? Tem algo incrível acontecendo. Então, virou um berço da igreja viva e multiplicadora. Nós falamos aqui de multiplicação. Então, assim, eu até coloquei uma frase aqui que eu achei tão interessante, que assim, Deus ama levantar igrejas frutíferas em lugares improváveis. É algo assim incrível que o Senhor ele está fazendo e mesmo que nossos olhos não façam sentido, gente, para Deus tudo faz sentido no propósito dele. Sim. E ele pegou esse local, Antioquia, e fez esse lugar para ser multiplicado, né? Como você falou, primeira vez sendo chamado cristãos, o povo, né? E, tipo, nunca joga um livro pela capa, que a gente diz, né? Tipo, muito bom. O Deus tinha um plano muito especial para essa cidade, no meio de onde o lixo passa, né? No Rio, muito lixo passa para lá por causa do onde ele estava, né? Onde ele estava situado, onde ele estava no local dele. E, tipo, mesmo no meio do lixo, ou talvez o lixo de religiões, ou culturas diferentes, Deus tinha um plano para essa igreja. Bom. E talvez você está aqui, você é um plantador de igreja, talvez você está de uma outra denominacional, outro tipo de igreja, você às vezes pensa em, nossa, será Deus realmente quer eu plantar uma igreja aqui? Tipo, muito improvável. Olha aqui, olha o que Deus fez aqui, né? É lindo demais. Mateus, eu tenho uma pergunta aqui para você, né, que eu acho muito válido, né? Porque quando a gente estava falando sobre essa história, eu vi sobre a igreja estava crescendo, as coisas estavam acontecendo, né? Mas eu quero pessoa, quem é Barnabas em tudo isso, né? Quem era Barnabas e por que ele foi tão relevante, tão importante sobre esse texto? Tipo, Barnabas era quem? E por que ele foi importante? Muito bom, ótima pergunta, pastor. Eu vou, aqui no verso 22 até o 24 de Atos, ele diz assim, Barnabé foi enviado a Antioquia, viu a graça de Deus e exortou o povo a permanecer no Senhor. Uau!
Nós estamos falando de um líder da igreja de Jerusalém. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um representante. Aqui que está trazendo o lugar mesmo do ensino, vai trazer o lugar, talvez ele tinha a possibilidade de trazer até a exortação, mas a conduta de Barnabé, porque Barnabé, a pastora Jéssica, ela trouxe, Barnabé significa o filho da consolação. Uau. O filho que encoraja. Eu achei isso poderoso, eu coloquei até em caixa alta quando eu estava anotando, que eu falei assim, isso é precioso. Porque Barnabé, ele tinha autonomia para ele poder chegar no local e exortar, porque tinha muitos problemas, né, pastor? Tinha muitas questões, mas ele como responsabilidade, como líder visionário, apostólico, ele olhou para a igreja e falou assim, quanto potencial tem nessa igreja? Quantas coisas pode acontecer de forma maravilhosa e pode multiplicar. Só precisa trazer alinhamento. E foi exatamente o que ele fez. Ele trouxe encorajamento para o povo continuou se multiplicando. Isso que o pastor Ryan falou, acabou de falar, de ele ser chamado pela primeira vez de cristão. Gente, isso antigamente não era legal. É interessante porque, por exemplo, você vê que a igreja de Jerusalém, uma coisa que Jéssica que falou, né? Que Barnabas vem desse lugar e foi enviado, né, para Antioquia. E a igreja de Jerusalém, para quem não sabe a história, né? A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja, né? Então era mãe, né? Era o sede, onde, tipo... o centro, né? Imagina, tipo, o centro onde tudo nasceu. Então, tipo, foi uma igreja muito importante na época. Então, eles começam a ouvir, né, notícias sobre uma igreja muito diferente, uma igreja que estava, tipo, fazendo coisas diferentes, alcançando pessoas diferentes, né? Os gentios, as pessoas que vêm através, né, dos outros religiões, porque, imagina, tipo, Jerusalém, só os judeus que estavam sendo convertidos, né? Mas nessa região da Antioquia, foi tantas religiões. Então, pela primeira vez, você viu que essa igreja não estava só alcançando os judeus, mas também estava alcançando esse povo de outras regiões, outras pessoas, os gentios, né? Nessa época chamada isso, pessoas que estavam meio... Outras religiões. fazendo outras coisas. Desviado. Diferente. Mas, tipo, a igreja de Jerusalém, tipo, ouvi isso e falei, peraí, então vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Então, mas eles enviou a pessoa certa, né? Barnabas. Cara, o que você falou? O filho de encorajamento? Filho do encorajamento. Nossa, isso é muito bom. E isso retrata para mim, para você que tem chamado para liderar, você que tem uma vocação, você que já está liderando, independente da instância. Isso nos ensina muito como líderes. Eu hoje, como pastor de uma igreja local, o pastor Ryan liderando uma empresa, liderando a igreja Tables Global, existem tantas responsabilidades e a nossa fala pode definir muitas coisas. Ou eu vou encorajar, ou eu vou acabar com a pessoa com a fala que eu tiver. Então, assim, isso encoraja você, para você ter um olhar mais amplo, de trazer mais encorajamento. Existe momento de correção, né, pastor? Vai ter esses momentos de ajustes. Sim, é necessário, mas lembra do encorajamento, ele precisa prevalecer. O Barnabé está trazendo de uma forma assim tão linda, cheio do Espírito, um líder cheio do Espírito Santo, ele sempre vai ter esse lugar. Sem dúvida, né? E só para dar uma ponta, outra ponta aqui, porque eu e Jéssica já tinha experiência de plantar igrejas debaixo de uma outra denominacional, outra igreja, né? E foi muito bom, né? Foi muito lindo e, tipo, eu aprendi muito durante esse tempo. Foi a época que eu e Jéssica, a gente estava liderando lá na igreja da Lagoinha e foi um tempo muito lindo. A gente fica lá muitos anos. Mas eu vou falar uma coisa verdade, tipo, quando eu e Jéssica decidi para plantar Tables, gente, eu aprendi coisa totalmente nova, né? E, tipo, eu tomo essa vez, eu tomo essa postura de eu vou falar menos, eu vou ouvir mais. Porque na época, eu acho que também de maturidade, né? Quando você é mais jovem, você quer falar muito, você quer, tipo, liderar, quer fazer, quer aparecer, esse tipo de coisa. Mas essa vez, quando a gente fala, ok, vamos plantar a igreja de novo, vamos começar com Tables, Deus me fala, Ryan, você vai ser um líder. Você, né? Mas você não precisa lutar para isso. Você, tipo, deixa a igreja ser a minha igreja. Deixa ele fluir. E encoraja mais do que você corrige. Encoraja mais, ouvir mais. Então, quando eu leio esse texto, Mateus, eu me identifico muito no poder de encorajamento. O que encorajamento pode fazer. E Jéssica falou uma coisa aqui muito linda, que o que ele trouxe para a igreja de Antioquia, ele trouxe, olha, ela diz aqui, visão, coragem e afirmação apostólica para essa comunidade. Então,
essa imagem foi muito necessária para eles. Porque, tipo, Jéssica falou que às vezes você vai chegar e você começa a corrigir, essa às vezes é uma coisa que eles não precisam. Eles precisam de encorajamento. Porque se você chegou lá, tipo, começa a corrigir, às vezes você vai quebrar a pessoa, quebrar o momento das coisas. Então, tipo, por exemplo, quando a gente chegou aqui em Portugal, eu e Jéssica, a gente precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Porque antigamente eu chegava lá, já quero mudar tudo, né? Mas dessa vez, claro, eu mudei algumas coisinhas, né? Sim, Normal, né? Normal. É o líder, né? Você faz parte. Pode mudar. Mas, tipo, eu realmente me seguro muito. Não que não tinha muita coisa errada, na verdade não tinha nada errado aqui. Mas, tipo, coisas de profile, né? Mas eu falo, não, eu vou encorajar. E, cara, tipo, pra ver as coisas que vocês estavam fazendo foi, cara, incrível. Então, se você é um líder de uma igreja ou você quer plantar uma igreja, eu acho que você pode estudar isso muito, viu? E seja uma filha ou uma filha de encorajamento. Eu acho que é muito bom, né? Trazem muitas coisas. Claro, como você diz, correção é bom. Precisa. Sim. Existem os momentos, né? Mas esse foi maravilhoso o que ele fez aqui. Glória a Deus. E uma outra pergunta que eu tenho para você, pastor. Eu observando aqui, eu vi. Como nós podemos cultivar um espírito de coragem como o de Barnabé? Porque a gente acabou de falar desse lugar de encorajamento, mas como que a gente vai cultivar esse lugar, né? Como nós podemos cultivar esse espírito de coragem como o de Barnabé? Uau, isso é muito bom, né? Como você pode cultivar isso é muito importante. E eu sempre falo, né? Você só recebe essas estratégias, esses tipos de dons, a mais você está na presença de Deus, né? Então, isso é muito importante porque, sem dúvida, pastor, o Barnabas seguiu a voz de Deus. Uau. Sem dúvida, porque, tipo, ele conseguiu fazer a coisa necessária, a coisa que essa igreja precisava ouvir, eles precisavam ser encorajados. Porque imaginou a dificuldade que esse povo passou, fica no meio dessa cidade. Então, essa me fala que Barnabas tinha essa sensibilidade, ele tinha essa empatia, ele tinha essa habilidade para ser, tipo, para ser uma boca não somente profética ou tipo de correção ou de alinhamento, mas de encorajamento. Então, esse só vem através de um relacionamento com Deus, fica na presença dele, realmente se entregando diante dele, né? Então, tipo, eu creio que dá toda força e coragem para ele ir para esse lugar diferente, ir para esse lugar talvez meio perigoso. Então, essa só vem, eu creio, que você consegue cultivar esse tipo de habilidade, ser um encorajador, a mais você está na presença de Deus. Eu sempre falo, o que você toma, você vai se tornar. Então, se você está tomando muitas coisas negativas, eu creio, o resultado vai ser coisas negativas, né? Eu estava estudando isso hoje. Você vai ter fé ou você não vai ter fé. Você vai você vai ficar pecando porque você está abastecendo coisas pecadosas, carnal, ou você vai ser espiritual, porque você está abastecendo nas coisas espirituais, né? No presente de Deus. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Essa totalmente entrega, essa foco de ficar na presença de Deus. Muito bom, muito bom. Então, quando nós olhamos para a vida de Josué e Caleb, eles escolheram encorajar. Eles não olharam para o gigante. Isso me retrata, sendo pastor de uma igreja local, que as pessoas hoje elas são muito críticas, né? E não que a crítica ela possa ser algo ruim, né? A crítica construtiva ela é necessária, que nós chamamos de feedback, né? Eu sempre peço, pastor, me dá feedback para eu melhorar. Mas o que nós queremos, né, continuar falando aqui com vocês é esse poder do encorajamento, né, pastor? Tá muito bom, cara. É tão importante. Me lembra muito, né, sobre... eu acho que a gente estava conversando antes dessa gravação sobre Josué e Caleb, né? O postura desses homens foi tipo, a gente consegue, né, cara? A gente consegue avançar, a gente consegue continuar. E eu me lembro dessa história porque é através a postura desses homens, eles realmente motivou o povo para, ok, vamos fazer, né? Porque todo mundo estava com medo. E foi Josué e Caleb, a gente vê aqui um exemplo, né? Que esses tipos de homens, eles exemplificou a mesma característica do que Barnabas, né? Sim, sim. Sensacional, sim. Sensacional. Aprender desse lugar que nós, como igreja, a gente tem que ser mais encorajadores. Sem dúvida. Às vezes as pessoas na igreja, elas olham o erro de
todo mundo, porque nós somos conhecedores da palavra, nós temos aqui a palavra de Deus. Acho que a gente se acha no direito, né? Eu posso julgar, eu posso falar. Não, gente, vamos ser mais encorajadores para que as pessoas vivam realmente o propósito delas, chamados dela. E como o pastor deu uma ideia, olha que estratégia maravilhosa. A esposa dele, ela traz o encorajamento e dentro do encorajamento ela traz a crítica construtiva, vamos colocar assim, uma crítica construtiva. É isso mesmo. Isso é maravilhoso, isso é coisa de mulher sábia, gente. Então assim, vamos aprender, nós vamos aqui, estamos aprendendo. Para mim já foi um ensinamento do dia. Então aprender desse lugar de encorajamento, gente. Traz a crítica ali dentro e depois finaliza com encorajamento de novo. Pronto, a gente... E esse é muito bom, esse é tão importante, né? Eu tenho uma pergunta para você, Matheus, que eu achei muito válido, né? Sobre... a amizade, né, do Barnabas e Saulo que estava acontecendo e tipo, o que a gente pode aprender, né, do Barnabas quando ele estava procurando Saulo? Saulo, tem isso pergunta mesmo. melhor? O que aprendemos com a atitude de Barnabé a buscar a Saulo, né? Aqui, se você for olhar a história de Atos, né, gente, aqui Saulo estava sumido, porque a gente conhece Paulo, né, que aqui ainda era Saulo, né, essa mudança ainda de realidade dele, do idioma, de tudo que ele estava fazendo, mas... Quando ele busca Saulo, peraí, nós estamos falando de Barnabé, o líder, o representante, falando assim, deixa eu buscar um auxílio e trazer outra pessoa. Gente, isso é tão lindo na liderança, porque Barnabé não estava, será que a minha liderança vai acabar agora? Será que agora, como que vai ser? Eu sou líder. Isso são pessoas que não confiam naquilo que o Senhor confiou a eles, né? Ele vai até Barnabé, fala, olha, Paulo, né, no caso ali chamou Saulo, você agora vai dar continuidade aqui, eu preciso de você, eu preciso da sua... Ele me ficou intimidado, né? Quantos líderes eu vejo hoje que são intimidados porque talvez essa pessoa talvez é melhor do que ela em algumas coisas. Gente, isso é maravilhoso, isso é o corpo de Cristo, né? Nós entendermos que cada um sabe fazer algo, consegue crescer, consegue desenvolver. E quanto mais a gente tem esse lugar de simplicidade, que eu posso contar, pastor Aya, tem tantas coisas que eu aprendo com ele e eu não fico assim, eu vou aprender para poder ser melhor do que ele. Não, pastor, me ensina. Né? Me ensina como pescar, mas, cara, ele é melhor do que eu em certos aspectos, então eu não vou ficar em conflito, eu não sei. Esse lugar do encorajamento e a perspectiva de Barnabé, eu achei muito linda da parte dele, né? Esse é um líder sensato, um líder equilibrado, sabe o seu lugar, não é um lugar de competição, né, pastor? Uma coisa que eu achei muito interessante que a Jéssica falou, que eu até notei aqui, é que, tipo, o Barnabas, ele reconheceu o potencial do Saulo. Isso é muito interessante, né? Mesmo que todas as outras pessoas estavam realmente fingindo que ele não conhece, né? Tipo, Saulo, não conhece essa cara. Tipo, não dá muito, né? Não dá muito tipo, carta para ele. E tipo, eu vejo a postura de Barnabas, tipo, ele procurou. Até Jéssica falou que no grego para procurar, ele fala sobre uma pesquisa intencional. Então, por exemplo, eu acho isso muito interessante, né? A atitude do Barnabas, ele estava lá, ele procurou, né, o Saulo. Eu creio que, sem dúvida, foi o Espírito Santo. E eu imaginou, porque às vezes a gente olha só as coisas que Paulo fez na vida de outras pessoas, mas eu imagino o que o Barnabas fez, com certeza, na vida do Saulo. E às vezes até, não sei se Saulo estava passando com talvez algumas dúvidas, que tudo mundo estava fingindo ter esse cara, né? Tipo, a gente não conhece, é o cara que pecou, né? Mas foi Barnabas que fez exatamente o que Jesus fez. Ele procurou a mulher que estava, né? Quando a mulher estava lá sendo julgada, né? Lá no processação, os fariseus estavam querendo matar. Tipo, foi ele que foi até ela. E tipo, ele não buscou, mas ele foi, entendeu? E alcançou ela. Eu vejo Barnabas fazendo a mesma coisa na vida do Saulo. Isso é muito interessante. E é importante nós compreendermos isso, né? Ele vai atrás dessa pessoa, ele traz esse encorajamento, traz uma pessoa para perto, porque esse é o lugar da liderança também, né? Além do encorajamento, é ter essa pessoa junta, né? Caminhando juntos, né? É o corpo de Cristo, gente. Ele não teve ciúmes. Olha só, não teve ciúmes, não teve problema com isso, né? Infelizmente, cara, a gente veja muito isso acontecendo na igreja hoje em dia, né, cara? Pessoas estão com muitos ciúmes, né? Às vezes pessoas crescendo na fé ou até tipo, Deus usando e eles ficam meio lá, tipo, eu não quero se aproximar dessa pessoa porque ele está sendo usado por Deus ou... Não. Essa coisa de ciúme, né? Mas Barnabas não. Barnabas, tipo, sai lá do Jerusalém
Ele fez todo esse trabalho, ele queria, Saulo fez parte disso, acho que foi muito, essa é muito lindo, né? Tem uma frase, né, que Jéssica falou, que é ter, eu vou tentar te falar, mas se eu falo, eu acho que não vai dar muito bom não, falando essa frase em português. Pode falar, Ti. O encorajamento verdadeiro é quando você acredita que alguém, antes mesmo que ele creia em si. Bom, O encorajamento verdadeiro é quando você acredita em alguém antes mesmo que ele creia em si. Isso é muito importante nós termos, né? E aqui, pastor, uma pergunta tão interessante que eu estava aqui comigo, eu falei assim, deixa eu perguntar para ele, que é bom nós compartilharmos isso. Por que os crentes foram chamados de cristãos em Antioquia? Isso é muito interessante. A gente vê isso lá no Atos capítulo 11, versículo 26, né? E os discípulos foram chamados pela primeira vez os cristãos em Antioquia. Isso é muito, muito bom, né? Tipo, como eu disse, né? Bem no início, essa palavra antigamente cristão foi antigamente uma coisa negativa, né? E já estava ensinando sobre, tipo, foi uma palavra, que é a palavra em português? Derogatory, tipo, ruim, negativo. Negativo. Esse termo, cristão, foi originado, tem suas notações, o termo cristão foi originalmente derogatory, não sei se é em português, então Matheus vai me ajudar com isso. Mas, enfim, tipo, those in Christ, consegue ver nas suas notações? Eu notei isso, mas não sei se consegue, eu não consigo... Termo cristão é originalmente pejorativo como os usos de Cristo. Olha isso. Então, pejorativo, né? Tipo, não foi positivo. Então, tipo... Eu acho que é muito interessante que estava acontecendo, né? Esses tipos de coisas que estavam acontecendo, porque agora as cristãs não fica desanimado para ser cristão ou envergonhado para ser cristão. Tipo, ele se levantou, não, a gente pertence em Cristo, nós somos cristãos, a gente seguir a Cristo. Então, eu acho que isso é muito lindo que eles né, pela primeira vez, essa palavra. Eu creio muito que foi por causa da postura deles. Eu creio que as coisas que eles estavam fazendo na época, e até eu sempre falo isso no mercado de trabalho, como uma cristã no meio de mercado de trabalho, é que eu quero ser considerado uma cristã. Eu quero pessoas vejam a minha vida, meu trabalho, e vejam, uma cristã, cara. Essa pessoa é uma seguidora de Cristo. Tipo, eu creio que Deus está querendo a igreja recapturar isso. Né? Às vezes a gente fica muito envergonhado para ser chamada cristã. E não precisa. Se você está fazendo tudo que você... tipo, as coisas certas, se você está fazendo coisa com excelência, você não precisa ficar envergonhado pela evangelho. Não precisa ficar envergonhado de ser cristão. E a igreja de Antioquia, cara, eu imaginei, era uma igreja muito relevante. Tá fazendo coisas tão bom que pessoas, tipo, eles ficam não envergonhados para ser cristão, mas realmente, tipo, com orgulho para ser cristão, né? Acho que precisa, cara, né? E se você for entender, nós lemos aqui o texto, eles não escolheram. Foi pelo testemunho deles que esse lugar foi reverenciado dele ser chamado de cristãos. Então, se como o pastor Aya trouxe, é um privilégio, gente. É um privilégio nosso, né, pastor? É um privilégio nós podemos ser chamados de parecidos com Jesus. Isso é um privilégio. Antigamente era visto de uma forma pejorativa, assim, uma forma negativa. Tanto eles, principalmente como gentios, né? Um povo excluído, não era o povo judeu, mas a conduta deles, né? Cara, mais do que eu falar, eu sou cristão. Não, a conduta da pessoa. E como que a gente precisa disso hoje, né, pastor? Cara, nós precisamos demais hoje em dia. E uma coisa que eu creio que a gente precisa voltar, que pessoas não conhecem a gente como seguidores de Cristo só por causa a gente prega bem, só porque a gente são, né, bonitos, que a gente... fala e maneira, mas porque são carismáticas. Não, é porque através das nossas ações, através do nosso trabalho, através da nossa, tipo, sendo pai, mãe, verdadeiras, da palavra pessoas que tipo, como eu disse, pessoas reconhecem você através das suas ações, que você você é uma semelhança de Cristo. Você não é Cristo, mas é uma semelhante de Cristo. Que não tem nada melhor do que chamando cristão. Gente, somos a imagem e semelhança do Senhor. Esse é o maior título realmente que as pessoas podem nos chamar. Eu vejo um cristão, eu vejo uma pessoa que é parecida realmente com Jesus, né? Não fala, ela vive, né? Cara, pela última pergunta, né, que eu tenho para você, para a gente terminar hoje em dia, que eu achei muito importante que a gente fala sobre isso, né? É que Atos 11 pode nós ensinarmos sobre
a crescimento real da igreja? O que Uau. pode ensinar? Que pergunta para poder finalizar, né? Vou dar para você, vou dar a bola para você. Uau. Pode falar. Gente, o verso 21, acho que ele vai responder e a gente acha que não precisa nem de inventar moda, porque a gente só precisa da palavra. Olha o que diz o verso 21. E a mão do Senhor estava com eles. That's good. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, assim, quando as pessoas hoje perguntam, né? Eu tenho escutado muito do pastor Ryan falando assim, nossa, eu vejo a igreja crescendo, nossa, eu vejo tão simples, mas tão poderoso que a igreja Tables é. E, gente, não tem mágica. Sabe o que é o segredo? Eu vou falar aqui pra vocês agora e ele pode me corrigir se eu estiver errado. E eu vou ficar lá. Eu vou lá junto. É a graça de Deus. É isso mesmo. É a graça de Deus, gente. O Espírito de Deus. Quando o pastor Ryan, ele se submeteu a uma vontade soberana junto com a sua esposa, a sua família, né? Lá na Finlândia, onde começou, na mesa da casa deles. É lindo o testemunho. Depois você assiste aí, tá também até no nosso canal, mas ali ele recebeu, submeteu. De forma muito simples. A igreja começou ali, né, pastor? E assim, com a graça do Senhor estendendo, o Espírito Santo impelindo ele, levantou casais maravilhosos, uma família maravilhosa, pastores da Finlândia, no Brasil, aqui. Então, assim, eu fico muito lisonjeado sabendo que é a graça de Deus. Come on. Não tem a ver com o quanto que eu sou Somente a bom, graça. né, pastor? O que eu tenho. Não, a graça do Senhor. Essa é a resposta. E foi assim que aconteceu na igreja de Antioquia. A mão do Senhor estava sobre ele. Né? Uma coisa que a Jéssica falou, que não todo crescimento vem a Deus, né? Por exemplo, o Vaca de Ouro, né? Bezerro, né? Que eles criou, tipo, foi por causa de um grupo de pessoas, né? Foi o Josué. O pastor Yudas fala uma coisa tão engraçada, né? Eu não vou falar aqui, mas ela fala uma coisa sobre isso, sobre liderança. Às vezes você tem dois tipos de líderes, né? Você tem um líder que, tipo, tá lá juntos com Deus, e você tem outro que, tipo, recebendo ao máximo, né, diante de Deus, e você tem outro líder que tá lá com o povo, tentando de agradar todo mundo, e acaba, de repente, vai criar uma vaca de ouro. Enfim, é muito interessante, porque quando você vê, como eu disse, não sempre quando as pessoas estão juntas, coisas boas acontecem. Mas, quando Deus está no meio do negócio, quando Deus está presente no meio de tudo isso, você vai ver que vidas são realmente mudadas. Você vai ver que são corações convertidos. E você vai ver que a missão de Deus avante. Isso é muito importante, porque a gente vê nesse versículo que crescimento vem por causa que pessoas glorificam Deus, né? Eles estavam lá em uma dependência do Espírito Santo e por causa disso o crescimento vem. Dependência em Deus sempre vai ter crescimento, sempre vai avançar. Muito bom. É muito... E por causa disso, eu absolutamente amo, cara. Eu amo o livro de Atos. Porque é o tipo de igreja que nós precisamos ser. O tipo de pessoas que nós precisamos ser. Olha, se você quer um bom exemplo de cristão, de igreja, é o Atos, né? Atos. Tinha tudo em comum, gente. É um dos pilares da nossa igreja, né? Caso você não conheça. Atos 2, 42 a 47. Eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam, eles eram cheios do Espírito Santo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, 10 passos para você fazer isso, 20 passos para aquilo. Eu te dou um. Dependa do Espírito Santo. Eita, nós, é isso mesmo. Dependa do Espírito Santo e eu tenho certeza que esse é o lugar para frutificar, encorajando as pessoas. É isso mesmo, cara. A história de Atos é isso, que unidade, coloca Deus diante de tudo, foca nisso, seja filhos e filhas de encorajamento. Amém. E isso fez toda a diferença. Você vê através da igreja de Antioquia, coisas incríveis acontecem. Então é isso que a gente quer compartilhar, né, cara? Hoje, eu estou sendo bem... Para mim, estou recebendo muito através desse tempo. É hora que vocês estão gostando desse tempo aqui. Nosso desafio não é para repregar o que foi pregado. Não. Mas realmente é para falar um discurso. Continuar para falar. Porque coisas novas realmente nascem numa conversa. Se você está gostando dessa conversa, se você está gostando disso, talvez você está aqui em Portugal, eu acho que a gente precisa começar a convidar algumas pessoas, né? Talvez para sentar aqui, talvez vai ter dúvidas. Entre em contato conosco, siga a gente no Instagram, siga a gente aqui no YouTube e compartilhar isso para outras pessoas. Eu vou deixar o pastor Mateus para dar um convite, né? Manda um convite para pessoas. Olha, gente, a avenida é 25 de abril, número 5, estamos aqui esperando você. Esperamos aqui você para podermos cultuar domingos, 10 horas da manhã. Às quartas-feiras nós temos nossos small groups.
Então, assim, venha participar conosco, venha estar aqui. E como o pastor falou, se você quer participar desse momento, envie um DM pra gente poder ter esse tempo juntos, gravar junto com você. Vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso. Ou vai dar mais trabalho pra gente. Acho que eu tô tendo mais trabalho. Não, mas brincadeira, a gente realmente gosta de estar aqui em Portugal. Sexta-feira, agora vamos, né, compartilhar final do dia. Mas, gente, não esquece, estuda a palavra. A palavra é tudo. E vai ensinar a sua vida, vai ajudar você. Eu amo vocês demais. Eu vou orar para você rapidinho e a gente vai sair daqui, amém? Deus abençoe cada pessoa que estava aqui hoje. Senhor, que você pode abençoar ele em nome de Jesus. Ajuda eles nesse momento da vida deles. Que eles podem entender que através do encorajamento pode transformar a vida de muitas pessoas. Senhor, ajuda eles, insta eles cada vez mais. Que você pode conduzir a vida deles de tal maneira que eles podem se tornar cada vez mais a semelhança do Senhor. Que eles podem realmente espalhar essa mensagem através da vida deles, através das ações, através da atitude deles, pode realmente espalhar o evangelho. Como a gente vê Barnabas foi tão poderoso na vida dessa igreja, e a gente pode replicar isso diariamente em nossas casas, em nossa área de trabalho e além. Até você conduz essa cidade, Senhor. Nós vamos continuar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, amém, cara. Amém. Você, com a sua vida. Seja um encorajador para transformar vidas, viu? É isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau.